Oi, vamos lá. Você deve ou não deve falar sobre aquelas coisas que estão realmente te incomodando para outras pessoas? Esse é um ponto que sempre surge, se isso pode ser bom ou isso pode ser ruim para as questões da sua saúde emocional. Então vamos tentar imaginar isso em prática. Teoricamente, você falar, se expressar, causa a oportunidade de você poder entrar em contato de uma forma mais ampla com os seus próprios conteúdos. Porque para falar você tem que pensar. Para pensar, inevitavelmente você vai vir a sentir. E quando você expressa com o outro, normalmente esse outro vai te dar um feedback. Então, se você pensar num senso prático, fica fácil de observar que você conseguir fazer uma comunicação sobre as coisas que você passa. Por exemplo, você está ansiosa, guardando muitas coisas, não está conseguindo elaborar um resultado daquilo e não está confortável para se expressar com o outro. Pode até ser como um senso de autopreservação, por exemplo. Na prática, se você falar, vai te dar resultado. Só que na realidade dessa prática talvez não seja tão simples. Por quê? Primeiro ponto, para quem você vai falar? Sabe por quê? Normalmente o que eu escuto em relatos aqui no consultório ou em orientação psicológica online é o seguinte: meus familiares não entendem o que eu estou passando quando eu expresso. Meu namorado não consegue me ajudar, ele não entende o que estou passando. Meu marido, meu amigo. Então já tem aquela necessidade daquele conteúdo, daquele estresse, daquele conflito mal resolvido, aquela ansiedade mal elaborada, dela ser expressada para as pessoas mais próximas. Esse é o primeiro ponto que gera muito conflito. Porque, independente dessas pessoas mais próximas provavelmente te amarem, ou seja, te querem bem, não necessariamente elas têm as condições necessárias para compreender o que você está passando e ajudar de forma genuína, ou seja, sem julgar. Não adianta só a pessoa te amar e ela achar que o que você está escrevendo, por ela não entender, às vezes por ela nunca ter passado por aquilo é frescura, né? Então, já que eu não entendo isso, apesar de amar ela, eu não concordo com isso. Já gera aquela resistência. Então, o primeiro ponto é sobre, já que é bom falar, escolher com quem falar. E aqui eu já vou falar abertamente, sem puxar a sardinha para o lado dos psicólogos. Se você não tem ninguém para falar, você tem no mínimo a opção de ter um psicoterapeuta à sua disposição. De forma técnica, melhor possível, uma pessoa que vai ter sigilo ético, você vai ter um tempo só para você, com horário só para você. Então, impossível ter alguém não é. Para não entrar naquela questão de, não tem ninguém para falar, você sabe como funciona, vamos pular essa parte. Então, inevitavelmente, como uma opção, você tem a possibilidade da psicoterapia para expressar esses conteúdos, e dentro da possibilidade da psicoterapia, esses conteúdos ainda são trabalhados com embasamento. A chance de você obter bons resultados em regular as questões de estresse, ansiedade, ou seja lá o que você está vivenciando, que está te desequilibrado emocionalmente, são gigantescas, são extremamente favoráveis. Mas se você tem alguém fora, pode ser fora da sua família, às vezes você tem um amigo, e esse amigo, de alguma forma, já te conhece, tem vivências semelhantes às suas, tem carinho por você, tem amor por você, e você sabe que se você expressar para ele, ele tem uma capacidade de ouvir aquilo sem te julgar, e principalmente ele vai conseguir ouvir o que você está expressando, o seu problema, a sua dificuldade, conseguindo se posicionar com um nível de empatia para você. Ou seja, ele vai tentar visualizar aquela questão sendo vivenciada por você e vai tentar se posicionar, sugerir, falar, pensar, refletir, também te dar um feedback de uma maneira respeitando o seu eu, a sua integridade, para que você possa vir ter resultados. Como que você faz para saber? Vamos colocar isso como segundo ponto. Como que você faz para saber se essa pessoa tem isso ou não? É bem simples. Sempre que a pessoa tem um nível empático maior por você,
ou seja, ela realmente se dispõe a sentir aquilo que você está passando, ela te estende a mão para ajudar de forma incondicional. Os únicos parênteses que essa pessoa, você vai encontrar nessa pessoa, que você pode trazer como terceiro ponto, ela só não vai te ajudar com coisas que ela perceba que você está se prejudicando fazendo. Então, o maior conflito sobre essa questão de fala ou não fala, com quem fala, é você se apegar à necessidade de querer ser aceita por determinada pessoa. Aí você trava todas as suas possibilidades de resolver aquelas questões. Por exemplo, você está sofrendo por ansiedade e você fica extremamente travada porque você gostaria que o seu marido te entendesse, te apoiasse, é inaceitável para você que ele te julgue e não entenda aquele momento. E ele não tem aquela capacidade ou aquela disposição naquele momento também de vida. E você fica nisso. Então, bem dizer, se você não faz nada de diferente, aquele evento está totalmente travado e a sua dificuldade com a ansiedade, com as questões que você estiver passando, elas vão piorar, elas não vão continuar como está. Porque se você pegar qualquer problema, tive um corte aqui no braço e deu uma infeccionada. Hoje não está doendo muito, vou dar uma lavada. Amanhã está um pouquinho mais infeccionado. Eu deixo de lado, a tendência é esse problema aumentar, podendo vir até a gerar uma infecção generalizada, por exemplo, em níveis mais extremos. Agora, por que quando a gente fala da mente, das emoções, não se aplica a lógica de como as coisas funcionam? Eu tenho um problema, não estou conseguindo resolver tal contexto, está me disparando pensamentos ruins, emoções negativas, não estou conseguindo ter comportamentos que resolvam aquilo, mas vamos deixar como está. Amanhã vai estar melhor. Isso é visão romântica da vida, não vai estar melhor, porque você já está desestruturado, desequilibrado por causa desses problemas, e amanhã você vai acordar e você vai ter que entrar em embate, lidar com a vida, com todos os seus contextos de novo, fazer, aplicar, viver tudo de novo, mais aberto às possibilidades de novas coisas boas e agradáveis e ruins e desagradáveis que possa acontecer, que você vai ter que trabalhar com a estrutura que você já tem. Então, concluindo a ideia, sem depende, é importante que você fale das suas emoções e das questões que você está passando para facilitar o processo de construção de um movimento mais saudável nesse sentido. Porém, tem esses pontos que eu falei, de você escolher com quem falar, tirar o peso de querer receber o acolhimento e o entendimento de quem não tem aquilo para te dar, tá? E observar se a pessoa que você escolheu com quem falou, como nós dizemos, se ela realmente se mostra genuinamente interessada ao seu bem-estar. E depois desse espaço, beleza, você então entendi, vou tentar visualizar as próximas possibilidades, que eu posso estar falando com isso, psicoterapia, um amigo, às vezes até mesmo um parente, um pai, cada caso é um caso. Depois disso, você ainda tem que se manter extremamente autoconsciente para a parte mais importante. Se você encontrou uma forma, alguém para falar, para interagir, para resolver o problema, você está 100% disposto a fazer o que for necessário de forma positiva e benevolente, aqui agora, em ação, agir de forma diferente, pensar de forma diferente, sentir de forma diferente para resolver, é esse o ponto que vai ser a divisão de tudo. Porque não adianta ter um acolhimento de alguém que você possa trocar informação, é uma maior construção cognitiva, até mesmo emocional, através desse contato, só que depois desse acolhimento, desse contato, fechou aqui, você volta a fazer a mesma coisa que você estava fazendo antes. Isso é insanidade. Então presta muita atenção se dentro da ajuda que você está buscando, a sua disposição está proporcionalmente igual a querer fazer a diferença, realmente querer mudar. E quando eu falo querer mudar, não é não aguento mais, está doendo, está insuportável disso. É vou levantar e vou fazer. Independente do desconforto que isso vai me gerar, porque nesse momento
isso é um investimento para a minha saúde. E não é esse investimento que está causando desconforto. O desconforto foi criado através das ações ruins que criaram o padrão do problema, da ansiedade. Esse investimento está sendo um processo de cura, que está sendo inserido nesse contexto difícil. Amanhã não vai ser mais desconfortável. Senão fica aquela ideia de que para você melhorar tem que ser um sacrifício enorme, você tem que sofrer pra caramba. Não é isso. A dificuldade do contexto foi criada com ações ruins, contrárias à sua saúde. Não foram as ações boas. Se você muda de polaridade e aprende a criar os padrões que tendenciam a mais volume de boa saúde emocional, o bem-estar para o lado de cá é inevitável. Então tira da cabeça, né, essa ideia, para concluir, retira totalmente a ideia de que para você ter alguma melhoria vai ter que ter um sofrimento enorme, tá joia?